afetivos. Doutor Colim, bem-vindo ao nosso programa. Tudo bom? Tudo bom, Roberto? Como é que tá? Tudo. Filmezinho de terror, né? Não, o senhor já é aquela figura que entra aqui nos nossos cenários e eu já fico pensando, o que vai ser que eu vou descobrir que existe nesse mundo? E olha, não me sinto nada ingênua, apenas desconheço muita coisa. Às vezes aquilo que eu desconheço eu dou graças a Deus, mas estamos num programa televisivo e precisamos ajudar as pessoas nos mais diferentes momentos de sua vida. O que eu gostaria muito que todos tivessem é a compreensão de que as leis existem, as militâncias e interesses obscuros muitas vezes estão inseridos, sim, nessa toada de legislações novas hoje em dia. E o que mais deixa a gente feliz é uma estrutura de caráter. Então, o outro pode errar. Se vierem cobrar de você, o problema dele depois lá fora, com Deus. É assim que eu penso, pelo menos. Mas, vamos lá. Como é que funciona o tal do reconhecimento da paternidade socioafetiva involuntária? Roberta, nem todos têm essa mentalidade de que se vierem me cobrar indevidamente algo injusto, não tem problema, que se entenda com Deus depois. Isso pode destruir ou pode mudar drasticamente a vida de várias pessoas e o que é pior, tem um efeito inibitório. Claro. Tem um pesado efeito inibitório. Cada vez mais as relações afetivas se transformam em negócio de alto risco e o direito de família está aí para destruir as famílias. Respondendo à tua pergunta, Roberta, como é que funciona o reconhecimento da paternidade socioafetiva involuntária? Uma pessoa, um casal, né, tem lá os filhos de apenas um deles. Se fala mais da paternidade socioafetiva involuntária porque é o caso mais comum, mas teoricamente pode ser da maternidade socioafetiva involuntária também. Aí, aquele padrasto pratica atos de afeto com o seu enteado. Sei lá, não existe uma tabela. O direito de família não tem critério objetivo para nada, praticamente. Para quase nada. Então, vamos lá, o cara leva o enteado no colégio, busca no colégio, aí o padrasto, digamos, que tenha uma flexibilidade de horário maior, então também já leva no médico de vez em quando, imagina só. E aí, no dia dos pais da escolinha, vamos imaginar que o enteado, por ter um pai ausente, vamos imaginar isso, não precisa nem ser falecido, um pai ausente, pai que frequenta pouco a vida do filho, ele vai lá e o padrasto participa e recebe as homenagens do dia dos pais, ainda bate uma fotinho ali, e assim vai indo. E aquele padrasto leva uma vida de família, uma vida tranquila, feliz, alegre, em que ele exerce o afeto de todas as pessoas da sua volta e ele tem boas intenções, ele deseja fazer o bem. Muito bem. Aí este padrasto, que se comportou de maneira tão nobre em relação aos seus enteados, por alguma razão qualquer, se separa, vamos imaginar, ou fica viúvo, quem sabe. E aí ele é demandado numa ação de paternidade, de reconhecimento de paternidade socioafetiva. Mas talvez ele não fique viúvo, talvez ele não se separe, talvez aquela criança cresça, vire um adolescente, e aí aquele adolescente, por conta própria, ajuize uma ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva. Ou vamos piorar, o pai biológico, talvez, sei lá o porquê, talvez em retaliação a algum desaforo que tenha recebido, representando o seu filho biológico, ajuiza uma ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva. E aquele padrasto, que queria ser padrasto e que nunca quis ser pai, é demandado em uma ação judicial cujo objetivo é reconhecer a sua paternidade socioafetiva e, caso reconhecida, o que acontece? O nome dele vai para a certidão de nascimento daquela criança ou daquele adolescente, ou talvez até mesmo daquele adulto, porque esse pedido pode ser feito depois da maioridade. E aí, aquele filho socioafetivo adquire direitos de alimentos e adquire direitos de herança. Eu, por exemplo, Guilherme Colim, tenho 2 filhos biológicos.
E eu, quando eu saio de casa para trabalhar, eu penso mais neles do que em mim. E eu pretendo que a minha herança fique para eles. Algumas pessoas não dão bola para isso, têm opiniões diferentes, mas a minha opinião é essa. E aí eu não gostaria de incluir um enteado no rol dos meus herdeiros. Mas este risco realmente existe. Existem decisões reconhecendo a paternidade socioafetiva com todas estas consequências. Não é tão simples como a advogada apresentou no vídeo, mas o risco da condenação existe e, em havendo vontade ou da criança, ou da mãe da criança, ou do pai da criança, ou da criança já depois de adulta, em havendo vontade, a discussão poderá ser aberta e você, barbada. Você gasta dinheiro com advogado, você contrata este advogado, você fica discutindo numa ação judicial que dura alguns anos, com perícia judicial para cá, perícia judicial para lá, com a testemunha sendo ouvida, com as suas entranhas, sua intimidade numa ação judicial, para discutir se você é pai ou não é pai daquela pessoa que você só foi conhecer quando já tinha 8 anos de idade, porque era filho de uma pessoa com quem você conviveu. Então é isso, Roberta. E existe a possibilidade do reconhecimento da paternidade socioafetiva voluntária também? Sim, a paternidade socioafetiva voluntária, essa é diferente. E contra essa eu não tenho as mesmas críticas. Nós temos um exemplo famoso aqui no Brasil, que é o exemplo da cantora Kelly Key, que teve uma filha com o cantor latino, e a filha da Kelly Key, da cantora Kelly Key, obteve a paternidade socioafetiva do seu padrasto, mas tudo de maneira voluntária. Todos de acordo, em que o padrasto quis assumir a paternidade socioafetiva, o pai biológico também, que era o cantor latino, e a mãe biológica também, então estavam todos de acordo. É outro assunto. E, neste caso, cada um pode ter a sua opinião, respeito, mas hoje o reconhecimento da paternidade socioafetiva voluntária, se for de uma criança com mais de 12 anos de idade, depende da concordância desta criança. Caso ela tenha pai biológico conhecido, da concordância do pai biológico e da mãe biológica. Então, se todos concordarem, é barbada. Hoje em dia é fácil. A voluntária. E no caso de o pai registral descobrir após algum tempo que não é o pai biológico e que teria sido, portanto, enganado, ele corre o risco de seguir com as obrigações paternas mesmo após comprovar não ser o pai? Corre o risco e este risco é alto. Falei agora há pouco do reconhecimento da paternidade socioafetiva do padrasto, que é um risco baixo de condenação. A maioria das decisões judiciais são improcedentes. No caso da paternidade socioafetiva decorrente de um reconhecimento anterior de paternidade biológica com convivência entre pai e filho, não interessa se o pai biológico, se o pai registral sabia ou não sabia. Neste caso, o risco é alto, as chances de sucesso, as chances de procedência da ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva são altíssimas. Existem várias decisões em que o homem ajuizou uma ação negatória de paternidade, o exame de DNA reconheceu que ele não era o pai biológico, mas a ação judicial reconheceu, portanto, que ele seguia sendo pai socioafetivo com obrigação de pagar pensão e aquele filho socioafetivo ser herdeiro dele, ainda que também seja herdeiro do pai biológico. Ou seja, aquela criança terá 2 pais pagando pensão, se for o caso, e deixando herança para ela, além da mãe, né? Que louco. E no caso do padrasto, que se casa com uma mulher que já tem filhos e que acaba de se afeiçoando aos enteados, leva na escola, ao clube, qual o risco dela?
É a pergunta. Qual o risco desta pessoa? Hoje, esse risco, pelo que eu tenho visto, a maioria das decisões são improcedentes. Qual o risco deste padrasto hoje? O risco maior é de ter uma bela de uma dor de cabeça respondendo uma ação judicial. Como é que funciona a ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva involuntária? É ajuizada a ação no nome da criança, representada pela mãe, pelo pai, que pode estar indignado. Você é padrasto? O pai biológico do seu enteado pode estar enfurecido com você, talvez com razão, talvez sem razão. Mas isso eu não sei. Mas aquela criança pode ajuizar uma ação contra você, representado pela mãe, pelo pai biológico ou depois de completar os 18 anos de idade. E aí ele precisará comprovar que você praticou atos que usualmente são praticados pelos pais. Eu hoje levei meu filho na natação, ainda bati fotinho, ele gosta de ser filmado, às vezes eu publico no Instagram. Eu levo meu filho no colégio e busco no colégio, 50% das vezes. Eu levo meu filho no médico. Quando tem alguma emergência, alguma coisa, já aconteceu, tem um documento lá na emergência pediátrica, lá com a minha assinatura, que eu produzi aquela prova documental. Mas ele é meu filho biológico, então é normal isso. Agora, se o padrasto dele, ele não tem, mas digamos que tivesse, se o meu filho tivesse um padrasto que fizesse a mesma coisa, leva na emergência do hospital quando caiu da bicicleta, fica tirando fotinho e postando nas redes sociais quando leva no clube, na natação ou no futebol, vai no conselho, na reunião de pais e mestres, vai lá na reunião de pais e mestres lá do colégio, recebe homenagem do Dia dos Pais, tudo isso documentado. Aí alguém resolve ajuizar uma ação contra ele, por exemplo. Eu, de repente, eu não faria isso, mas digamos que a minha régua moral fosse outra. E aí eu pego todo esse material e processo, cara. Pego todo esse material que acabei de falar e entro com uma ação de reconhecimento de paternidade para incluir um pai na certidão de nascimento do meu filho. Aí será feita uma perícia psicológica. E a perícia psicológica, com um psicólogo nomeado pelo juiz, fará uma avaliação na criança. E se essa criança, após a testagem, demonstrar ter um vínculo afetivo de natureza parental, de natureza pai e filho, com o padrasto dele, o padrasto, corre o risco de ser condenado. E como eu falei, eu não faria isso. Mas, de repente, um pai biológico indignado, talvez faça. Então, Roberta, esse assunto é muito delicado e um alerta que eu dou em geral para as pessoas, que é o seguinte: hoje a maioria das decisões são de improcedência. Hoje o judiciário ainda é um pouco resistente em sair reconhecendo paternidade socioafetiva a Bangu. Como no passado, uma época, o judiciário foi resistente em tanta coisa que hoje ele faz com muita frequência. A jurisprudência hoje é sólida em vários sentidos que 10, 15 anos atrás não era. E você hoje está vivendo num cenário, mas daqui a 10 anos nós não sabemos qual será a posição do STJ e dos tribunais em geral. E aquela fotinho que você tira, aquele videozinho que você coloca nas redes sociais, poderá ser usado contra você, Roberta. Desculpa, mas é bastante chocante. Está perplexo, né? Não, não é perplexo, não. É uma oportunidade de, em público, dizer o que eu de fato penso. Que existem aquilo que não muda nunca. Que não tem tempo. Quando a gente trabalha com crianças, no sentido de analisar do ponto de vista das crianças, independente de como os cuidadores, os seus genitores as tratam, o abraço sempre vai ter um valor inestimável. E a estes que hoje ficam nessa loucura de foto, de fez isso, fez aquilo, na briga,
tentem pensar do ponto de vista da criança. E se assim não conseguirem, tentem pensar do ponto de vista egóico de si. O dia que você estiver no fim da sua vida, se você quer no seu leito de morte ganhar um baita de um abraço, uma atenção, um respeito profundo de alguém que cuide de verdade de você e que isso não tem dinheiro que faça. Muitas vezes a gente paga pessoas e elas vão dar o que o dinheiro, na cabeça delas, comprou. E uma família forte é tudo para a vida. A gente precisa mudar esses valores. Que bom que o judiciário realmente não está dando ganho de causa para ninguém, porque me parece que os adultos... Não, para ninguém não. Ele dá sim. Não dá com a banalização como a gente viu aqui. Mas tem casos sim. Olha, tem vários casos já e tem aumentado a frequência. Então o que a gente vê é assim, adultos afoitos em ter razão perdem a guerra. Perdem a guerra, não uma batalha, perdem a guerra perante seus filhos, porque se eu sou filha e sei que a minha mãe fez isso, atrás de dinheiro, que passem fome, dignamente, porque vão passar. A fome não é só de coisas que se compram. Mas voltando às perguntas, é uma loucura isso, eu estou aprendendo aqui, é indignante. Eu realmente acho isso. Não sei se você que está nos assistindo, tem alguém que você ama muito e que de repente já partiu. Você sabe o quanto foi importante para essa pessoa, por exemplo, abraços verdadeiros, cuidados verdadeiros, honestos. E isso não se faz de um dia para o outro, isso se constrói numa relação verdadeira. As pessoas podem não se gostar mais, podem ter contas a pagar, sempre, óbvio, é do jogo. Mas separem o que é valor e de dinheiro e ponham cada um nas suas verdadeiras prioridades, é o que eu sugiro. Mas vejam isso, é possível que a madrasta solicite o reconhecimento da maternidade socioafetiva e reivindique a guarda da criança e pensão alimentícia. Nesse caso, ela teria algum outro direito? Sim, Roberta, é possível. Então vamos lá. Eu tenho meu filho de 4 anos de idade e meu outro filho de 8 anos de idade. Aí eu me envolvo com uma mulher e o meu filho se afeiçoa a ela. Teoricamente, ela pode, e meu filho já tem mãe biológica viva e presente, tá? Ela pode disputar a maternidade socioafetiva para incluir o seu nome na certidão de nascimento do meu filho e disputar a guarda. Disputar a guarda comigo e com a mãe dele, inclusive. Se eu for viúvo, o risco é maior. E aí ela pode disputar a guarda para ficar com o meu filho socioafetivo na casa dela e pedir uma pensão para o meu filho socioafetivo. Eu tenho lá no meu canal Saiba Direito no YouTube um vídeo que eu falo sobre o usufruto legal. Quando uma criança possui algum imóvel, o genitor detentor da guarda tem o usufruto legal. Então vamos imaginar, eu me caso, tenho uma união estável e eu morro, que seja, eu morri, tanto faz. Ela ganhou a guarda do meu filho e meu filho tem algum imóvel no nome dele. Não se trata que algum imóvel alugado em nome dele. Não se trata que ela está gastando com ela o dinheiro que é dele, não. Ela gastará com ela o dinheiro que é dela. Porque se a criança for filho, ainda que sócio-afetivo de alguém, e tiver imóveis, este alguém, o detentor da guarda, tem direito ao usufruto. Poderá alugar aquele imóvel, receber aquele dinheiro, gastar como quiser e não precisará prestar contas. Se o pai for vivo, esta mãe socioafetiva poderá pedir uma pensão alimentícia para o pai. Se ela ganhar a guarda unilateral, poderá ficar com usufruto daquele imóvel. Vamos imaginar que o meu filho recebeu por testamento do avô ou avó dele, ou talvez da mãe biológica dele, caso seja órfão de mãe. Tudo isso é possível com base
no conceito criado já há alguns anos da socioafetividade. No meu curso de pós-graduação em Direito de Família, eu já falei aqui, Roberto, fiz algumas especializações em diversas áreas e um deles foi em Direito de Família. E às vezes é recomendável fechar o nariz ao estudar Direito de Família. Fechar o nariz, tapar o nariz. Porque para o meu olfato às vezes não é agradável. Muitos doutrinadores, muitos artigos de direito de família hoje dizem que você, pai biológico, você, mãe biológico, você é o antecessor genético daquela criança. Pai e mãe é o socioafetivo. Pai é quem cria. Essa frase é antiga. Então, com base neste movimento que ainda não está tão banalizado, mas é crescente, cada vez menos o vínculo biológico é reconhecido como importante, e cada vez mais essa questão socioafetiva. E já vi casos polêmicos em que a mãe obrigava o filho a chamar o padrasto de pai contra a vontade do filho, em que isso foi discutido em ação de alienação parental, em que o pai biológico acusou a mãe biológica de alienação parental através dessa prática, e ela utilizou como defesa a socioafetividade que estava se construindo com o padrasto. Dependendo do padrasto, agora, Roberto, esse meu comentário não é técnico-jurídico, esse comentário aqui é moral. Dependendo do padrasto, dependendo do que o cara faz, eu acho que até merece. Dependendo do comportamento deste padrasto, na minha opinião, ele merece o castigo. Mas, como eu falei, este comentário é de um leigo, não é de um advogado. Como advogado, eu digo, sim, é possível o reconhecimento da maternidade socioafetiva, e caso isso aconteça, todos os direitos que qualquer mãe biológica teria sobre o filho, a mãe socioafetiva também terá, incluindo pensão, herança, incluindo tudo. Eu ainda acho que existem muita gente boa nesse mundo. Existem muitos padrastos maravilhosos, muitas madrastas maravilhosas, muitos casais que conseguem se separar, separando as suas brigas profundas dos filhos e mantendo a classe de entender que tem aquilo que é inegociável, que é aquilo que a gente faz quando a gente casa. Olha, isso aqui a gente negocia sempre, isso aqui é inegociável, fechado, então vamos em frente. Tem que fazer isso quando vai separar. Olha, isso aqui a gente vai brigar até as ganhas, tá? Combinado? Vamos brigar. Isso aqui não, isso aqui a gente vai juntos, vamos sublimar. E se não conseguirmos, vamos juntar esforços para fazer, do ponto de vista da criança. E aí, os maus é que vão se desesperar, porque isso aqui é feito para o mal. É pensar que está todo mundo dentro de uma loucura essa, e eu acho que não tem que fechar não, a gente tem que ver a vida como ela é. Mesmo aquilo que a gente não gosta, não concorda, e percebe claramente aquilo que não cheira bem, então, usando o mesmo artifício de argumento do Dr. Colim, eu acho que temos que perceber, conhecer. Eu fui filha de médico e às vezes ele precisava cheirar um vômito para entender se aquele diagnóstico estava correto, no tempo que não se tinha tantos recursos. Então eu descobri muito presente que às vezes é preferível ver a verdade para curar, para desespero daqueles que vivem às custas dos problemas. Mas eu tenho mais... A minha crítica não é contra as pessoas que sejam boas ou más. Sei. O meu alerta é contra o sistema. A minha luta é contra o sistema. E é importante que as pessoas saibam das regras e pegadinhas e armadilhas que o sistema disponibiliza para quem quiser fazer mau uso ou uso imoral das regras que o sistema oferece. Sistema legal e, infelizmente, a cultura que vem se criando e que, na minha cabeça, está indo ladeira abaixo.
Nós temos 2 perguntas ainda. Como o nosso tempo estourou, eu vou fazê-las juntas e aí o senhor dá o fechamento, Perfeito. por favor. Colocar o enteado como dependente do clube, plano de saúde e esse tipo de coisa, provavelmente é um dos maiores fatores de risco para reconhecimento de uma paternidade socioafetiva involuntária? Pergunta. E a outra, quais as dicas preventivas que o senhor teria para reduzir o risco de uma ação de paternidade socioafetiva? A turma, Roberta, existe um movimento, um ponto de vista, uma linha de orientação, não sei como eu chamarei, que é a Red Pill. Se você entrar lá no YouTube, lá nas redes sociais, colocar Red Pill, você verá muita coisa. Eu já consumi muito desse material e concordo com uma parte pequena e discordo de uma outra parte deste movimento, desse ponto de vista Red Pill. Eles recomendam não se envolva com mulher com filho. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Agora, uma vez que você tem uma relação afetiva com uma pessoa, homem ou mulher, que tem filho, não invada a seara que não é sua. Não venha querer invadir o espaço que corresponde ao cargo do pai biológico ou da mãe biológica. Mas eu vou botar o meu enteado aqui para levar uma vantagenzinha aqui no clube, no plano de saúde ou o que for. Você estará produzindo prova documental contra si.